Alô pessoal, aqui é a professora Ida e essa é mais uma videoaula com explicações e comentários e a correção da semana 6 do PET volume 2 de Língua Portuguesa do terceiro ano do ensino médio. Vem comigo! Pois é, pessoal, o tema da semana 6 do PET volume 2 é artigo de opinião. Então a gente vai começar lembrando que na semana 5, na videoaula anterior, nós trabalhamos o texto dissertativo argumentativo, que é um gênero textual que tem a estrutura muito semelhante à do artigo de opinião. Eles vão ter algumas diferenças em relação à linguagem, em relação ao meio de circulação desse tipo de texto, então, portanto, ao objetivo final do texto, né? Mas a gente tem algumas características em comum que serão muito úteis para que vocês possam entender, compreender como se estrutura esse texto e também como produzir um texto como esse, tá bom? Então, vamos dar uma passadinha aqui nas características, ó. O artigo de opinião, ele é predominantemente dissertativo argumentativo. Por quê? Porque ele tem o objetivo de convencer o leitor do ponto de vista apresentado pelo autor, ou seja, o mesmo objetivo lá do texto dissertativo argumentativo, tá? Porém, assim como o dissertativo argumentativo ele estava presente no meio acadêmico, no meio escolar, né? O artigo de opinião ele já está presente em jornais, revistas, blogs e na maioria das vezes trata de assuntos relevantes para a sociedade, tá? Então você vai encontrar esse tipo de texto circulando aí em vários veículos de comunicação na sociedade. O artigo de opinião tem características muito importantes, tais como títulos criativos e polêmicos que buscam atrair os leitores, temas atuais e de relevância para a sociedade, linguagem simples e de acordo com a variedade padrão da língua portuguesa. Textos com argumentos com o objetivo de persuadir o leitor. Persuadir, lembrando, é convencer o leitor. Então, o artigo de opinião também tem esse objetivo e ele vai, para isso, apresentar argumentos para convencer esse leitor, ok? Textos desse gênero também devem ser assinados pelo autor e podem ser escritos na primeira ou na terceira pessoa do discurso. Então, aqui a gente já tem uma diferença em relação também ao texto dissertativo argumentativo, que o artigo de opinião pode ser escrito na primeira pessoa. Já o dissertativo argumentativo deve ser escrito apenas na terceira pessoa, tá? Então, é uma diferença aqui que pode aparecer em relação à linguagem, né? No artigo de opinião. A estrutura vocês vão ver que é muito semelhante à do dissertativo. Ó. Tem uma introdução, nessa introdução vai aparecer o tema, que é o assunto principal do texto, e a tese, que é o posicionamento do autor sobre aquele tema, é a opinião que vai ser desenvolvida naquele texto. Depois vem o desenvolvimento, que o autor deve discorrer sobre aquilo que ele se posicionou na tese. Nesse momento do texto, o autor deverá formular argumentos que irão convencer o leitor de que a sua posição é a correta. E depois, por fim, vem a conclusão, é o final do texto. Que o autor, nessa conclusão, ele pode simplesmente fazer uma síntese do desenvolvimento, né, um resumo, e para reiterar a tese, né, ou seja, retomar, né, aquela opinião que ele apresentou no início do texto e concluir o raciocínio. E também pode oferecer uma proposta de solução para os problemas que foram discutidos no texto, ok? Então, vejam as semelhanças aí com o que nós falamos na semana passada do texto dissertativo argumentativo. Logo em seguida vem um artigo de opinião para vocês lerem. Chega de violência é o título do artigo de opinião. Eu não vou ler todo o artigo, mas eu destaquei aqui para vocês alguns trechos que vão identificar a tese, os argumentos e a conclusão desse texto, tá? Então, na introdução, a gente vê logo que o texto fala sobre a violência contra a mulher e a tese apresentada é que a violência contra a mulher vem aumentando assustadoramente e que as leis deveriam ser mais rígidas para com aqueles que, né, cometem esse tipo de violência. Do contrário, chegaremos a números ainda mais alarmantes. Esta é a introdução e a tese desse texto, tá? Para justificar essa tese, para convencer o leitor, né, de que essa opinião é a correta, tem pelo menos 3 argumentos aqui que estão separados em 3 parágrafos do desenvolvimento do texto. Qual o primeiro argumento? Que a mulher, né, muitas vezes ela pensa na separação, quando ela sofre violência, né, doméstica, ela pensa na separação, mas ela desiste porque ela imagina que não tem capacidade de viver sozinha.
Então, uma dependência aí, né, financeira e de outros níveis de dependência é um dos motivos aí para a violência continuar acontecendo, né? Outro argumento apresentado aqui no próximo parágrafo, que para muitas mulheres falta coragem de denunciar os abusos sofridos. Elas têm medo das consequências dessas denúncias. Então, isso também é um motivo para a violência estar aumentando cada vez mais. E, por fim, o terceiro argumento apresentado seria que a Lei Maria da Penha já existe, né? Porém, faltou aí evoluir, né? Desenvolver melhor, criar, né, outras formas para que essa lei avance e consiga, né, efetivamente diminuir os casos de violência. Ou seja, a Lei Maria da Penha não é suficiente, precisa ser aí complementada com outros projetos, com outras ações para que a violência possa ser combatida de verdade, tá? Esses são os argumentos. E por fim, na conclusão, o que a gente tem? As sugestões de coisas que poderiam ser feitas para resolver esses casos de violência. Que tipo de coisa que é sugerido aqui, ó? Criação de delegacias e casas de apoio para mulheres, projetos públicos que incentivem a participação da comunidade em denunciar os crimes, leis mais rígidas para punir com mais justiça os agressores, oferecer apoio psicológico à vítima e também ao agressor. Então, são várias aqui sugestões de ações para resolver o problema. Então, isso aqui é a conclusão do texto, ok? Bom, então já resumimos aqui o que a gente precisa para responder as questões aqui de análise desse artigo de opinião. Qual é o tema do artigo de opinião? O aumento dos casos de violência contra a mulher no Brasil e a necessidade de implementação de leis mais rígidas e apoio às mulheres para solucionar esse problema. O tema é esse, o assunto, né? Você pode até resumir em menos palavras do que essa minha resposta aqui, né? O assunto geral é a violência contra a mulher. Mas como é um texto de opinião, eu já posso, ao apresentar esse tema, dar um pouquinho aqui da ideia que vai ser defendida em relação a essa violência, tá? Letra B. Localize no primeiro parágrafo a tese defendida. É justamente aquilo que eu marquei de azul lá e nós lemos no primeiro parágrafo. Ó. A violência contra a mulher no Brasil vem aumentando assustadoramente. As leis deveriam ser mais rígidas para os que cometem esse tipo de violência, ou então chegaremos a números ainda mais alarmantes. Esta é a tese, tá? Apresentada lá no primeiro parágrafo. E a letra C, localize no desenvolvimento pelo menos 2 argumentos utilizados pela autora. Você pode colocar apenas 2, mas como o texto apresenta 3 argumentos, eu vou colocar os 3 aqui, e aí você pode escolher se você quer colocar os 3 ou escolher 2 desses aqui para colocar na sua resposta. Primeiro argumento, muitas mulheres se submetem à violência porque acreditam que dependem de seus companheiros e não são capazes de viverem sozinhas, tá? Argumento 2. Muitas mulheres não denunciam seus agressores porque têm medo das consequências que poderiam sofrer. E o terceiro argumento. A violência contra a mulher continua aumentando por falta de leis mais rígidas e de apoio às vítimas. Então, esses são os 3 argumentos apresentados no desenvolvimento do texto. E, por fim, qual é a proposta de solução? São todas aquelas ações, né, que nós lemos aqui na conclusão. A criação de mais delegacias, casas de apoio para as mulheres e projetos públicos que incentivem a participação da comunidade em denunciar os crimes e protegê-las. As leis também devem ser mais rígidas e punir com mais justiça os agressores. Oferecer um apoio psicológico tanto à vítima como também ao agressor seria um meio de amenizar tais atos de abuso. Então, aqui estão todas as propostas aqui, todas as soluções possíveis que são propostas no final aqui desse texto, na conclusão, tá bom? Bom, continuando aqui, o que nós temos? A atividade número 2 traz aqui 2 textos motivadores que falam sobre o ensino híbrido no Brasil. O primeiro explica mais ou menos, né, o que é o ensino híbrido e como que ele pode ser aplicado. E o segundo traz pontos positivos e negativos da aplicação desse ensino híbrido. E a ideia é você ler esses 2 textos para você produzir o seu próprio artigo de opinião sobre esse assunto. Quando você tem um assunto para desenvolver um artigo de opinião e você tem textos motivadores, pense
no que tem nesses textos motivadores de informação que pode colaborar para os dados do seu artigo de opinião, tá? Você não vai copiar as ideias desses textos, mas se informar através deles para que você possa desenvolver melhor o assunto, tá bom? E é claro que você não precisa ficar preso a esses 2 textos aqui para produzir o seu artigo de opinião. Você pode ir além, pesquisar mais para desenvolver melhor a sua opinião, tá? Eu marquei alguns pontos aqui importantes, ó. O que o ensino híbrido faz? Ele combina as práticas presenciais e remotas por meio de ferramentas digitais. Ele é uma proposta inovadora para a educação e ele, através desse modelo, né, o aluno tem acesso às aulas online e presenciais e a combinação delas pode estimular uma maior capacidade e interação social nos alunos, tá? O ensino híbrido, então, é o quê? Um poderoso aliado às formas de aprendizagem nos mais variados contextos educacionais. E existe aqui as 2 formas, né, como o aluno aprende nesse ensino, que é a forma individual e a forma colaborativa, tá? No segundo texto, a gente tem alguns pontos positivos e negativos, vantagens e desvantagens, tá? Tem mais vantagens do que desvantagens nesse texto, na verdade. Uma vantagem, a autonomia dos estudantes no processo de aprendizagem, pois incentiva a interação com outros alunos e com professores por debates, espaço para resolução de dúvidas e até fóruns virtuais. Outro ponto vantajoso, aproxima a tecnologia em sala de aula, o que pode aumentar o interesse dos alunos, auxiliar no desenvolvimento da criatividade e potencializar o contato com diversas culturas. E um desafio, que seria uma desvantagem, né, mas é um desafio desse modelo de ensino. Os principais desafios são integrar o corpo docente e os gestores para criar uma forma assertiva de adotar o ensino híbrido. Bom, tem essas informações aqui através dos 2 textos. E depois vem as linhas para você escrever a respeito disso, né? Aqui no enunciado da questão, vamos reler aqui. Leia os textos motivadores seguintes e redige um artigo de opinião sobre o tema, os efeitos do ensino híbrido no Brasil. Então, você vai escrever um artigo de opinião seguindo as características do gênero que nós acabamos de ver, falando sobre a sua opinião a respeito dos efeitos do ensino híbrido no Brasil. É uma resposta pessoal, eu não vou colocar um texto aqui para vocês copiarem. Mas eu vou dar algumas sugestões do que você pode colocar na introdução do seu texto, como você pode organizar o seu desenvolvimento e o que pode ser colocado na conclusão, tá bom? Depois você tem ainda que pensar no título criativo para o texto, ok? E o artigo de opinião ele sempre tem título, diferente do dissertativo argumentativo, que esse título vai depender, né, da proposta que foi feita ao aluno, o artigo de opinião sempre tem título, tá? O que você pode pôr na introdução, então? Vai ser uma sugestão que seja apenas um parágrafo, não é obrigatório, se você for fazer um texto mais longo, você pode colocar até 2 parágrafos de introdução, não há problema, tá? O que você vai fazer? Você vai contextualizar o ensino híbrido no Brasil e no momento de pandemia que nós estamos vivendo. Eu acho que é muito interessante você tratar aí da pandemia como uma das justificativas para a implementação mais acelerada desse método de ensino. E você vai opinar se essa implementação ela é positiva, ela é negativa, ou se você vê aí aspectos positivos e negativos, porque é para você falar o que você pensa sobre esse assunto. Então, na introdução já tem que aparecer a sua tese, tá? O seu ponto de vista, o seu posicionamento em relação a esse assunto. Devidamente esclarecido o seu ponto de vista, você vai desenvolver ele através de 2 ou 3 parágrafos, vai depender do tamanho final do seu texto, né? Aqui, como não limitou o número de linhas, você pode escrever um texto mais curto ou mais longo, desde que tenha todas as partes necessárias, tá? Então, você pode desenvolver em 2 ou 3 parágrafos o quê? Justificativas, argumentos que vão justificar a opinião apresentada na introdução. Você vai detalhar, então, quais são os pontos positivos, negativos ou ambos. Por que eu coloquei aqui positivos, negativos ou ambos? Porque eu não sei qual é a sua opinião. Se você acha que a implementação do ensino híbrido é só positiva, você vai detalhar só pontos positivos. Você não precisa apontar os negativos. Se você acha que ela é só negativa, você só vai detalhar os pontos negativos. Se você acha que
ambas as coisas têm pontos positivos e negativos, você pode explicar os dois, ok? Os dois lados, né, da opinião. Então, isso vai depender da sua opinião aqui. E para concluir o seu texto, você vai fazer um fechamento desse raciocínio, apontando como que o ensino híbrido poderia ser benéfico ou como poderiam ser resolvidos os problemas relacionados à aplicação deste método de ensino. Se você apontou problemas, você vai apontar soluções nessa conclusão. Se não, se você apontou somente pontos positivos, né, no seu texto, você pode apenas concluir o raciocínio, mostrando aí, né, como que seria bom se esse método de ensino fosse aplicado no Brasil, ok? Até a próxima, pessoal! Se esse vídeo foi útil para você, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe aí com seus colegas.